Tá dando polícia. Falei que esse vídeo é da polícia. Pessoal, começando mais um Morde a Língua. Para quem nunca ouviu falar do Morde a Língua, é um quadro muito especial que nós criamos para que Exuda. Para ter esse momento de estar mais próximo de vocês e falar diretamente com vocês. A ideia é que a gente quer usar o nosso canal literalmente como um canal para que as pessoas possam ter voz também. Sim. Uma coisa que eu converso sempre com a Azuda é que a gente está muito preocupado em falar as coisas, né? Hoje em dia tem muita gente preocupada em falar e as mídias elas facilitam muito isso. Só que as pessoas elas não estão parando para ouvir o que está acontecendo. Nossos outros objetivos do canal é falar sobre o que a gente vai falar agora, que vai ser o assunto principal desse Morde a Língua. Que é comida. O nosso canal é sobre alimentação também. Esse assunto, alimentação, foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu largar a nossa vida lá no Brasil e viajar. A gente tem outros vídeos, tá? Que a gente vai colocar o link aqui embaixo. Tem um que é muito legal, que é na fazenda, que a gente morou durante um tempo, lá em Minas Gerais. E a gente fala muito sobre a produção do alimento, a consciência sobre o alimento, né? Esse debate todo que está rolando sobre, né, a alimentação no mundo. A gente começou a fazer essa viagem na Europa, a gente começou a perceber alguns costumes dos europeus, dos portugueses, em relação à alimentação muito diferente do nosso. E a primeira coisa que eu percebi foi, se você vai no mercado europeu, no mercado português, você nunca vai ver uma família com aquele carrinho cheio de compra do mês. Nós começamos a ir no mercado todo dia, porque as nossas geladeiras são geladeiras compartilhadas, então nós não temos um espaço muito grande para guardar alimento, né? E a gente não fica muito tempo nos lugares, então a gente não tem como transportar os alimentos. E aí, cara, a gente começou a perceber, lembrando da nossa vida no Brasil, o quanto de comida a gente jogava fora fazendo compra de mês. E você falou de uma maluquice nossa que eu fiquei muito envergonhado, cara. Que é uma parada que a gente fazia, né? Ah, eu já sei o que é. Cara, a gente ia pro mercado, velho, você não tem noção do que a gente fazia. É muita maluquice. Olha o nível da loucura, olha o nível da doideira. Quando você começa a ver assim de olha longe, o nível da doideira, velho. A gente ia pro mercado, aí ia fazer uma compra grande de mercado e imbuídos, motivados, incentivados pelo sentimento de culpa. Ah, a gente precisa comer melhor. Ah, a gente precisa... Ah, essa semana a gente vai fazer uma dietinha. Comprar alface, tomate, já aconteceu frutas. com você? Já aconteceu com você? Escreve aqui embaixo. O que a gente fazia? Comprava um monte de coisa. Alface, tomate, repolho, cenoura, pepino, não sei o que, berinjela, fruta pra caramba, mamão, entendeu? Tipo, aí chegava em casa, a gente guardava tudo e falava assim, cara, eu tô morto, você consegue fazer comida? Você falava o quê? Não dá pra fazer comida agora. Então o que a gente vai fazer? Vamos pedir iFood. E aí a gente acabava jogando toneladas de coisas fora, cara. Isso a gente realmente ficou pensando, né, hoje de manhã. Como é diferente. Aliás, aqui. A gente está pensando desde a primeira semana. Desde a primeira semana, né? Quantas vezes a gente já foi no mercado, né? Que isso é uma prática habitual. E as pessoas, tipo, com pão, com vinho, com azeite, com queijo, que é o que elas vão comer no dia. As pessoas fazem isso aqui porque, primeiro, tá? Os alimentos estragam mais rápido do que os alimentos no Brasil. Fato, entendeu? A gente já testou. Não adianta você comprar um tomate e esperar que você vai comer aquele tomate daqui a uma semana. O tomate vai estar podre. Porque as coisas aqui têm menos agrotóxico. Muito menos. Agora, outra questão que eu queria chegar, que eu acho que é muito importante, muito fundamental. As pessoas em alguns lugares do mundo, tipo Estados Unidos, tipo Brasil, sabe, estão tratando o alimento como se o alimento fosse mais um artigo de consumo dentro do sistema capitalista. As pessoas enchem carrinhos, enchem 2, 3 carrinhos, não se preocupam depois com o consumo daquele alimento, vão jogar um monte de coisa fora, mas não sei, me parece que é uma questão de status de dizer que encheu o carrinho, me parece que é uma tranquilidade para algumas pessoas ter a geladeira cheia, exatamente como é uma tranquilidade ter o armário cheio, de coisas que de repente você nem vai usar. Sim. Cá para nós.
Fala pra mim se você usa todas as calças jeans que você tem, se você usa todos os tênis que você tem, se você usa todas as camisetas que você tem. Aí, mas vamos lá. Vamos amarrar. Ontem, antes de dormir, eu entrei no Instagram, eu sigo alguns chefes. Um deles é o Alex Atala. Pra quem não conhece o Alex Atala, ele é um dos chefes brasileiros mais conhecidos no mundo inteiro. E o que aconteceu? Ele deu uma entrevista para a revista Época Negócios, e aí o título do artigo, né, da entrevista é o seguinte: como aquela comida vegana foi produzida? Tá dando polícia. Falei que esse vídeo é da polícia. Para o mais renomado chefe brasileiro, uma agricultura que esterilize ecossistemas é pior do que matar animais. Como consumidores, estamos no caminho de alimentação mais responsável? Resposta de Alex. O jovem, de maneira geral, tem um tremendo engajamento na questão alimentação versus sustentabilidade. Muitas vezes você vê discursos emotivos pouco embasados. Tem que dar conteúdo para esses caras. Esses são os caras do futuro, ou seja, os jovens, eles são o futuro e eles precisam de mais embasamento no discurso sobre alimentação. Existe um crescimento do vegetarianismo e veganismo gigante entre eles, mas eles estão nisso muito mais pelo lado cool. Vejo pouca gente questionando como a comida foi produzida. Ser vegetariano ou ser vegano por compaixão, eu entendo. Mas e as nossas áreas degradadas? E a nossa biodiversidade? E a preocupação com a emissão de agroquímicos no sul da Amazônia, que cobre todo o nosso cerrado, que entra no sul-sudeste da Argentina e vai para outros países? Existe uma forma de agricultura hoje que não mata animais, mas esteriliza ecossistemas. Por que o discurso só apaixonado pelos animais? Vamos discutir como aquela soja foi produzida. Eu li esse artigo, beleza, o Alex Atala está falando sobre devemos falar mais sobre da onde vem o nosso alimento, sem importar se você é vegano, vegetariano ou carnívoro. A questão para ele é: pessoas que se dizem vegetarianas e veganas estão pulando o assunto mais palpável da nossa sociedade, que é da onde vem o que você está comendo. Tem o alimento, tem os animais, e aqui estão as pessoas, os consumidores e o que elas consomem comprando do mercado. E o que está aqui no meio? A gente não vai falar sobre isso? Os críticos que eu vi ao Alex Atala são de pessoas em que vivem cidades urbanas, em que você vai no mercado e você tem uma oferta enorme de alimentos. Você pode escolher entre comer carne e vegetais. As pessoas que têm esse tipo de acesso a alimentos é mínimo perto da nossa população mundial. E em muitos lugares, uma proteína animal vai ser a única coisa que ela vai ter para comer durante uma semana ou até mais. Eu e a Zuda assumimos uma postura que é o seguinte: antes da gente falar qualquer coisa para os outros, a gente tem que falar para nós mesmos, entendeu? Então, qual é a nossa vibe? A nossa vibe é mudar a nossa postura diante das coisas, entendeu? Então, a gente tem uma preocupação, uma questão com os alimentos, então vamos mudar a nossa postura em relação aos alimentos. Por exemplo, eu era um cara que não comia cabeça de camarão, porque, camarão tem merda na cabeça, né? Camarão é que nem eu, tem merda na cabeça. Sabe, o camarão caga pelo cérebro, sabe? Caga pela orelha. E aí eu não comia a cabeça do camarão. Hoje eu tô comendo a cabeça do camarão e vou te dizer que eu gosto pra cacete de comer a cabeça do camarão. Ou seja, vamos comer o camarão inteiro, de cabo a rabo. Já que o camarão, né, foi escolhido para ser o meu alimento naquele momento, eu vou honrar aquele alimento da melhor forma possível, consumindo por inteiro. Lutas que valem a pena. Primeiro, por que a Anvisa não descreve no rótulo as características do alimento, as características da produção do alimento, que é um direito nosso, que a gente precisa ter? Por que as escolas não têm aula de culinária, aula sobre alimentos, para mostrar para as pessoas que alguns alimentos fazem bem, outros fazem mal, que as pessoas podem cozinhar, né, que as pessoas podem aprender, né, e isso vai torná-las muito mais independentes. São as bandeiras que unem a gente, sacou? Não são as bandeiras que separam. Esse foi mais um Morra de Língua. Ai, Zudo, nossa, tá todo mundo querendo ver essa sua língua enorme, inchada. Tô mordendo a minha língua. Todas as perguntas que vocês tiverem
Comentem aqui embaixo, porque dependendo, né, do engajamento da galera, a gente faz outro Morde a Língua e fala sobre os comentários de vocês. Os comentários da galera, entendeu? E já tem muito comentário que a gente quer falar. E Nossa, vamos dar vocês não voz têm à noção. galera. A ideia é dar voz pra vocês também, entendeu? Dar voz pra galera. E, Alex Atala, você é rock and roll, brother. Você é rock and roll, compadre. Eu tô contigo. Tu é caveira, tu é rock and roll. Estamos com você. Tô contigo.